Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei apresentando como resolver equações diferenciais ordinárias no contexto de fenômenos de transporte. Para isso, considere a seguinte equação diferencial: dv dt, então a derivada da velocidade no tempo, mais b vezes a velocidade, mais uma função do tempo. Essa função do tempo normalmente é uma constante. E aqui no B a gente colocou todo mundo que é constante e está multiplicando a velocidade. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar que B é maior que zero, porque senão aqui seria menos B. Para resolver essa equação, a gente primeiro precisa resolver a equação homogênea associada. Então a gente vai fingir que aquele f de t não existe e vai resolver a equação que dv dt mais b vezes v é igual a zero. Então a gente ignora todos os termos que não têm v. Para resolver, a gente precisa pensar numa função que a derivada resulte nela mesma. Eu sei que a primeiro ponto a gente acha que isso é muito complicado, mas se a gente lembrar de cálculo, a gente vai ver que quando a primeira derivada, normalmente a gente vai usar a função e na t. Então a gente vai fazer uma função completa, C1e elevado a ômega 1 na t, mais C2e elevado a menos ômega 2 na t. Se fosse uma função que exigisse segunda derivada, a gente normalmente vai usar seno e cosseno. Porque lembra que e na t, quando você deriva, desce o expoente, e o seno e o cosseno. Quando você deriva o seno, você tem o cosseno, e quando você deriva o cosseno, você tem menos o seno. Então a gente tem que adivinhar qual que é a função, mas essas funções são recorrentes, a gente não foge muito delas. Então a gente ou cai na primeira derivada no e, ou cai na segunda derivada no seno e cosseno. Bom, como a gente tem a primeira derivada, a gente vai ficar com a opção de e elevado a t. Notem aqui que eu vou usar dois argumentos, o ômega 1 e o ômega 2. O ômega 1 para a derivada continuar positiva e o ômega 2 com um sinal de menos para a derivada ser negativa. Então isso vai dizer para mim que ômega 1 sempre vai ser maior ou igual a zero e ômega 2 sempre vai ser maior ou igual a zero. Porque não faria sentido, porque se o ômega 1 pudesse ser negativo, ele teria os mesmos efeitos que menos ômega 2. Então a gente coloca que os dois são maior que zero, para que um atue no campo positivo e o outro atue no campo negativo. Bom, então se a nossa função proposta é essa, a gente precisa achar a derivada. Derivando ela, a gente vai derivar esse primeiro termo e o ômega 1 vai descer, e derivando esse segundo termo, o menos ômega 2 vai descer, então nota aqui que tem o sinal de menos, e o C1 e o C2 permanecem constantes. Bom, mas a nossa equação é dv dt mais p vezes v é igual a zero. Então, a gente vai colocar a nossa derivada aqui. Aqui a gente tem nosso dv dt, que a gente acabou de calcular, mais p vezes o nosso v, que está aqui. Isso tem que ser igual a zero. Bom, a gente vai lembrar de cálculo que e elevado ao número, ele nunca vai ser zero. Porque lembra, quando você eleva um número a zero, ele é 1. Então, a mesma coisa é o e elevado a menos um número. Então, 1 dividido um número que nunca vai ser zero também vai ser sempre diferente de zero. Então, a gente sabe que essas funções vão ser zero. Então, a gente pode separar. A gente sabe que C1 mais ômega 1 mais B ômega 1 vezes E elevado a ômega 1t é igual a zero. E menos C2 ômega 2 mais B C2 e ômega 2 é igual a zero. Agora a gente vai analisar cada uma em separado. Nota aqui que os dois termos tinham C1, eu coloquei ele em evidência. Eu vou ficar que C1 é igual a ômega 1 mais B
é igual a e elevado a ômega 1 mais t. A gente sabe que esse termo aqui não pode ser zero, e a gente sabe que ômega 1 é maior que zero, e b também é maior que zero. Então, se ômega 1 e b são maior que zero, se eu somar dois números que são positivos, ele sempre vai dar um número positivo. E a gente sabe também que esse e na ômega 1 na t também não pode ser zero. Então, a única forma disso aqui ser zero é se C1 for zero. Eu sei que isso é um pouquinho complicado, mas parem e pense. A gente colocou o ômega 1 para desempenhar o papel positivo. E o b na nossa equação seria também positivo. Então, a única forma de zerar isso aqui é se C1 fosse zero. Agora vamos analisar a outra. A outra equação, a gente tira o C2 em evidência, vai ser menos ômega 2 mais b vezes e elevado a menos ômega 2 t igual a zero. Esse termo aqui a gente sabe que não pode ser zero, e a gente sabe que ômega 2 e b são números positivos, apesar que aqui é menos ômega 2. Note aqui que a gente tem uma situação curiosa. Lembra que na anterior, C1 tinha que ser zero para zerar o termo. Só que agora, se C2 for zero, eu fico que 0 mais 0 é igual a zero. Então, é a chamada solução trivial. Então, essa solução não me serve. Então, C1 precisa ser diferente de zero, porque senão vai ficar tudo igual a zero. Se C2 tiver que ser diferente de zero, e lembra que C1 não podia ser diferente de zero, eu tenho que ômega 2 e b menos ômega 2 mais b tem que ser igual a zero. Portanto, ômega 2 tem que ser igual a b, o que é válido para essa minha equação diferencial. Então, nota que se C1 e C2 fosse zero, a velocidade era zero, a derivada da velocidade é zero, 0 mais 0 dá zero. Então, mas aqui, considerando esses termos, esse termo aqui, como C1 é zero, ele some, e eu fico só com esse termo aqui. Então, sendo ômega 1 C1 igual a zero e ômega 2 igual a b, a minha equação diferencial fica simplificada como v de t é igual a C2 e elevado a menos bt. Só que acontece que essa é a solução da homogênea associada. E a gente não quer a resolução da homogênea associada. A gente quer resolver o problema particular. Então, para fazer a solução particular, a gente vai pegar a homogênea associada, a solução que a gente encontrou, e somarmos uma função de mesmo grau de f de t nela. Só que lembra aqui que é uma função completa, inclusive os termos que não tem. No nosso caso, f de t é uma constante. Então, a gente só precisa somar uma constante aqui. Se fosse se fosse t mais uma constante, teria que somar aqui uma C3 mais um t mais uma constante. Bom, mas vamos resolver a questão simples aqui. Então, como g é uma constante, eu coloco aqui uma constante. E agora eu volto para a minha equação diferencial. Quando eu derivar a função que eu encontrei, lembra que eu tinha aqui uma constante. Essa derivada da constante é zero. Então, a derivada da função vai ficar menos bc2 e elevado a menos bt. Então, eu coloco esse termo aqui mais b vezes a velocidade, que tem o termo aqui, é igual à minha constante g. Então, esse daqui é dv dt, e aqui, entre parênteses, é o meu v. Nota que eu vou poder pegar esse menos bc2 e elevado a menos bt e simplificar com esse mais bc2 elevado a menos bt. Então, vai ficar só um b vezes c3 é igual a g. Então, b vezes c3 é igual a g, logo, c3 é igual a g sobre b. Assim, a gente vai ficar com a função que a gente tem que v de t é igual a c2 vezes e elevado a menos bt mais g de b. E agora vem a pergunta. A gente precisa achar c2. Então, a gente está quase lá. Mas, para definir c2, a gente vai ter que utilizar a condição de contorno.
Qual que era a condição de contorno desse nosso problema? Quando o tempo era igual a zero, a velocidade era igual a zero. Então, voltando na nossa equação, V, quando t é igual a zero, é igual a zero. Então, zero é igual a C2 e elevado a zero, porque menos B vezes zero, menos qualquer coisa vezes zero, vai ser igual a zero. Mais GB. Então, esse E elevado a zero vai ficar 1. Se eu passar esse menos GB para o outro lado, vai ficar menos GB é igual a C2. Agora que eu defini C2, que vai ser igual a menos GB, eu posso tirar esse GB em evidência e vai ficar GB1, que é desse termo aqui, menos E elevado a BT, que é desse termo aqui. Tudo bem? Então, essa daqui é a forma que a gente resolve o problema. Mas tudo isso a gente fez considerando que B fosse maior que zero. Só que se B fosse negativo, como é que ia ficar? Bom, se B fosse negativo, essa função ia ser dessa forma. O que isso vai impactar na solução? Bom, em tese, se a gente fez a conta corretamente, não deveria haver problemas. Mas vamos ver na prática. A proposição segue a mesma. Como a gente tem a primeira derivada, a gente vai propor que v de t é C1 e na ômega 1t mais C2 e elevado a menos ômega 2t, onde ômega 1 vai a maior que zero e ômega 2 é maior que zero, para a gente ter uma função com expoente positivo e uma função com expoente negativo. Nota que a derivada vai ficar a mesma que a gente já teve no outro termo, mas agora quando a gente for juntar as duas equações, o dv dt e o menos bv, vai aparecer esse menos aqui, ó. Eu estou apontando com o meu apontador a laser. Então, nota que eu vou ter C1 ômega 1 e na ômega 1t menos C2 ômega 2 e na menos ômega 2 menos B vezes esse termo aqui é igual a zero. Lembrando que a gente também está calculando a homogênea associada. E esse menos vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente for analisar o primeiro termo, a gente já vai ter que ômega 1 menos B é igual a E ômega 1 T. Isso é igual a zero. Como ômega 1 e B é igual a zero, e esse termo aqui é igual a zero, nunca vai ser igual a zero, a gente ou C1 tem que ser igual a zero, ou ômega 1 menos B é igual a zero. Aí aqui a gente pode ser tentado a colocar que C1 é igual a zero. Mas se a gente colocasse que C1 é igual a zero, a gente vai ver que logo a gente ia ficar com uma equação que não ajudaria muita gente. Seria 0 mais 0 é igual a zero. Então a gente vai considerar que ômega 1 menos B é igual a zero. Portanto, ômega 1 é igual a B. Se a gente pegar essa equação, e nota que eu tirei um menos aqui em evidência, porque agora tinha um menos no ômega 2 também e no B, então fica menos C2, ômega 2 mais B é igual a zero, só que como ômega 2 e B são sempre maior que zero, se eu somar dois números positivos, ele nunca vai ser zero. Então, C2 vai ser igual a zero. Então, a nossa equação fica, esse termo aqui sai, esse termo de C2 sai, porque C2 é igual a zero, e o termo de C1 fica dessa vez. Nota aqui aquilo que eu falei, que se vocês tivessem colocado que C1 era igual a zero, vocês iam ter que a velocidade era igual a zero. Isso na matemática eles chamam de solução trivial. Nota aqui que nossa solução ficou que C1 é igual a E na BT. Se a gente fazer a solução particular, a gente soma a constante novamente, faz aquela mesma parte que a gente fez de transformar aqui. Então aqui a gente tem dv dt e aqui v de t, e a gente acha que C3 é igual a menos g sobre b. Finalmente, a gente fica precisando definir C1 e a gente vai aplicar a mesma condição de contorno. Quando a velocidade é zero, o tempo é zero, então por isso a gente acha que C1 vai ser igual a GB. Então a nossa equação V de t ficou que G é igual a B e elevado a BT menos 1. Nota que a equação aqui ficou muito semelhante
aquela que a gente tinha obtido. Só ficou faltando o sinal de menos aqui em cima e esse termo aqui ficou invertido. Então, se a gente trocar B por menos B, né, a gente volta para a equação que a gente obteve anteriormente. Então, se a gente pegar aqui e colocar menos B aqui, a gente passa esse menos aqui multiplicando, então inverte um E elevado a BT, e aparece o sinal de menos aqui. Então, não importa se a gente faz com mais B ou menos B, o importante é a gente ter a coerência matemática. Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou ou se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos de fenômeno de transportes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!